Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 3 de março de 2022. Falsa freira. Homem que realizou cirurgia sem informação é preso em SC. Parte 1. A Polícia Civil de Santa Catarina prendeu na última sexta-feira 19 um homem que se passou por freira e realizou procedimentos clínicos e cirúrgicos, sem a devida formação técnica, nos municípios de Timbó, Blumenau e Birama, no Vale do Itajaí. O suspeito era conhecido como Madre Catarina e se dizia médium. Ele se vestia de freira e divulgava os vídeos de alguns procedimentos em um canal nas redes sociais. Em um vídeo, uma suposta freira aparece retirando um cálculo renal de um cliente. Nos atendimentos, além de pequenas cirurgias, o homem e seus ajudantes se utilizavam de elementos religiosos para prometer cura de doenças. A investigação, realizada pela Delegacia de Polícia Civil da Comarca de Timbó, constatou que cada atendimento custava R$ 100 pesos, sendo que a cirurgia custava R$ 300 pesos. No total, 4 mandados de busca e apreensão foram cumpridos pelas delegacias de Timbó e de Indaial, pela 2 Delegacia de Polícia de Blumenau e pelo Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional de Blumenau. A polícia apreendeu a roupa usada pelo homem e pertences que eram utilizados nos procedimentos, além de R$ 2.850 pesos em dinheiro. Os investigadores pedem que quem tiver mais informações sobre a atuação do grupo adquirir a Polícia Civil dos municípios. No livro dos médiuns, Allan Kardec alerta para esse tipo de médium: os médiuns interesseiros, como tudo pode servir de exploração, nada de estranho que se quisesse também explorar os espíritos. Resta saber como os espíritos recebem isso, caso tentassem especular com eles. Digamos de início que nada se prestaria melhor ao charlatanismo e à agudo prestidigitação, assim como temos falsos médiuns e bastaria isso para termos fundado motivos de desconfiança. O desinteresse, pelo contrário, é a melhor resposta que podemos dar aos que só veem nos fatos o produto de habilidades, porque não há charlatanismo desinteressado. Que motivos teriam as pessoas que praticassem a mistificação sem nenhuma vantagem, tanto mais quando a sua reconhecida honorabilidade as coloca acima de suspeições? Se o fato de obtiver lucros com sua faculdade pode levantar suspeitas sobre o médium, entretanto não prova que as suspeitas sejam fundadas. Ele poderia ter uma faculdade real e agir de boa fé ao se fazer pagar. Vejamos se é possível esperar, nesse caso, algum resultado satisfatório. Ficou-se bem compreendido o que dissemos das condições necessárias ao intérprete dos espíritos bons. Como poderíamos supor que um espírito, por pouco elevado que fosse, estivesse a todos os momentos à aguda disposição de um empresário de sessões, sujeito às suas exigências para atender ao primeiro curioso? Devemos lembrar as numerosas causas que podem afastar os espíritos bons, das circunstâncias independentes da sua vontade que os podem impedir de agir, enfim, de todas as condições de natureza moral que podem influir nas comunicações. Conhecemos a versão dos espíritos por tudo o que cheira a cupidez e egoísmo, a pouca importância que dão às coisas materiais, e apesar disso aceitaríamos que eles ajudassem os que pretendem negociar as suas manifestações. Isso repugna a razão e seria necessário quase nada conhecer do mundo espírita para admitir tal coisa. Mas os espíritos levianos são menos escrupulosos e só buscam ocasiões de se divertirem à agudo nossa custa.
Disso resulta que, se não formos enganados por um falso médium, é bem possível que o sejamos por alguns desses espíritos. Estas simples reflexões nos dão a medida da confiança que podemos ter em comunicações dessa espécie. Mas de que serviriam hoje os médiuns pagos, se podemos ter nos mesmos a faculdade ou encontrá-la entre os familiares, amigos e conhecidos? Médiuns interesseiros não são somente os que podem exigir um pagamento. O interesse nem sempre se manifesta pela ambição de um lucro material, mas também pelas pretensões de qualquer espécie em que se apoiam desejos pessoais. Essa é também uma fraqueza de que espíritos brincalhões sabem servir-se muito bem, aproveitando-a com habilidade e astúcia notáveis, embalando em enganos e ilusões os que caem sob a sua dependência. Em resumo, a faculdade mediúnica é concedida pela prática do bem e os espíritos bons se afastam de quem pretender transformá-la em meio para alcançar qualquer coisa contrária aos desígnios da providência. O egoísmo é a chaga da sociedade. Os espíritos bons a combatem. Não se pode supor que queiram ajudá-la, isso é tão racional que seria inútil insistir a respeito. Esta foi a crônica do amanhecer de 3 de março de 2022. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.